A ver se é desta. Olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez a este meu cantinho. Neste vídeo, que é de opinião, eu quero partilhar convosco duas leituras que fiz durante este mês de janeiro e que faziam parte da TBR correspondente do mês. Isso significa que eu estou a cumprir à risca tudo aquilo a que me propus ler no início do mês. E estas duas obras que eu vos vou mostrar são de autores portugueses e uma das obras é a minha participação para o projeto das duas Maria Joões. Falo-vos do projeto que nos leva a ler autores portugueses ao longo do ano. E projeto esse que tem como título Português é Bom e que para janeiro nos pedia que lêssemos uma obra cujo autor ou o nome do autor tivesse a letra P ou cujo título tivesse uma palavra começada pela letra P. E sendo assim, eu participo nesse projeto com David Machado e Debaixo da Pele. Era uma obra que já estava cronologicamente à minha espera na estante, mas que ainda bem que tem a letra P e que me faz participar neste projeto que tanto me agrada. O que é que eu vos posso dizer sobre a obra? É a segunda que eu leio de David Machado. A primeira eu lia, se não estou enganada, em setembro do ano passado. Chama-se Deixem Falar as Pedras. Foi a minha estreia com David Machado e foi uma estreia muito auspiciosa que fez e faz com que eu queira continuar a ler mais deste autor. Esta é então a segunda que eu tiro da minha estante, só tenho mais uma dele ainda por ler. É a segunda que eu tiro da minha estante e com esta obra eu entrei em contacto com três protagonistas que são personagens que nos vão acompanhar ao longo de três partes que dividem a obra. A primeira protagonista, aquela que abre a narrativa, chama-se Júlia. Passou recentemente por um episódio muito traumático, episódio esse que fez com que a sua vida virasse completamente do avesso e que ela, que era uma jovem muito dinâmica, muito extrovertida, que estava a estudar na faculdade, que tinha uma vida normal, se visse sem vontade nenhuma de sair de casa, sem vontade de estar com pessoas, só com vontade de estar fechada no seu quarto, como se fosse num casulo, e sem contacto com ninguém, e até com uma vontade enorme de não ter contacto com ela mesma, nem em termos físicos, nem mexer no seu corpo se fosse para, por exemplo, tomar banho ou assim, nem muito menos com os pensamentos que a atormentam e que a fazem muitas vezes não cumprir aquilo a que ela se propôs, ou seja, que era isolar-se de tudo e de todos, incluindo ela própria. Mas os pensamentos muitas vezes não obedecem àquilo a que ela se propôs e fazem com que ela continue a sofrer e continue a não querer de maneira nenhuma que a vida a invada e que se instale debaixo da pele dela. É uma primeira parte muito promissora, que a mim me agarrou logo, mas que depois é quebrada pela segunda parte, que nos leva a conhecer outra pessoa, um homem muito mais velho, mas que, tal como a Júlia, por razões que depois vocês, se lerem a obra, percebem, que se quis isolar dos restantes, se quis isolar do mundo. Até que, num dia qualquer, alguém lhe bate à porta e vai fazê-lo pôr de lado essa vontade de estar sozinho e isolado de todo o mundo. Já a terceira parte é protagonizada por alguém que está muito relacionado com a Júlia e num tempo já mais futuro, e que foi a parte que a mim mais me agradou e que me fez pensar muitas vezes que aquilo que nós progenitores decidimos para a nossa vida acaba sempre, se nós somos progenitores, por afetar, muitas vezes de forma negativa,
a vida, as ações, as escolhas, tudo dos nossos filhos. Isto é aquilo que eu quero dizer-vos da obra. Não quero abrir muito mais o pano. Quero apenas acrescentar aquilo que eu já disse, que é uma obra densa, não pelo estilo, não pela linguagem, mas pela temática. É uma temática forte, é uma temática que anda à volta de experiências traumáticas e do quanto essas experiências traumáticas se podem instalar debaixo da pele das pessoas e fazer com que elas nunca mais sejam as mesmas e nunca mais consigam lidar bem com elas próprias nem com aquilo que as rodeia. Mas ao mesmo tempo dá-nos a noção de que essas pessoas, ao fecharem a porta à vida, acabam por também afetar a vida daqueles que lhes estão mais próximos. E tudo isto está aqui presente, e tudo isto foi aquilo que eu mais gostei desta leitura. Não foi uma leitura perfeita, porque eu ao princípio não me dei conta disso, mas como eu li esta obra na companhia da Paula e que nós fomos trocando impressões à medida que íamos lendo a obra, eu só me apercebi de que ela tinha razão naquilo que disse, que já vos vou dizer o que foi, quando eu cheguei ao final da obra e completei e encerrei a leitura. Ela disse, e tem razão naquilo que disse, quando me deu a entender que para ela a segunda parte da obra é bastante forçada e que se não estivesse presente e se o autor se tivesse dedicado mais aos protagonistas das outras duas partes e até tivesse desenvolvido mais as suas histórias, a obra seria mais completa e mais coesa. A segunda parte, sim, apesar de ter mexido comigo, parece não fazer muito sentido estando ligada às duas outras partes. Parece que está ali, caiu ali um bocado à força. E sinceramente, apesar de estar muito bem escrita, estar inclusive escrita com uma mancha gráfica bastante diferente, abordar aspectos da meta-literatura, mas foi uma experiência que não resultou muito bem e que no nosso ponto de vista até poderia não estar presente na obra. Mas, tirando isso, eu aconselho vivamente a leitura desta obra e, por que não, de qualquer obra de David Machado, já que eu não sou a primeira nem acho que vou ser a última pessoa a recomendar este autor. A Carla Augusto farta-se de dizer-me que ele, porque ele também escreve para um público mais juvenil e mais infantil, ou seja, é um autor bastante completo. Farta-se de me recomendar que eu leia uma obra dele de cariz mais infantil, que é O Tubarão na Banheira, creio eu. O meu filhote em dezembro leu Não Te Afastes. A Isa também recomendou muito essa obra. A Leonor, que me segue muito aqui no canal, também já me recomendou vivamente. O meu filho adorou lê-la. E por isso mesmo, tendo em conta que a minha leitura desta obra também foi para o projeto das duas Maria Joões, eu não deixo de recomendar David Machado. Seja por esta, seja por Deixem Falar as Pedras, seja por outra de cariz mais infantil, vocês devem aproveitar para conhecê-lo. Eu a esta obra dou-lhe 8 em 10, não lhe dou mais pelas razões de que vos falei, mas mesmo assim é uma obra que vale muitíssimo a pena. O estilo do autor é muito bom, muito criativo e as temáticas que ele aborda são mesmo muito interessantes e proporcionam uma leitura muito saborosa. Muito saborosa, muito saborosa. Não foi a leitura que eu fiz a seguir, também na tua companhia, Paula. E tanto a mim como a ti, a leitura desta obra proporcionou-nos uma experiência, no mínimo, decepcionante e penosa.
porque é uma obra que nada tem a ver connosco como leitoras. E é isso que eu quero frisar desde o princípio, antes de vos mostrar a obra e de falar porque é que ela comigo não resultou, bem como não resultou com a Paula, apesar de que ela depois, se quiser deixar alguma coisa no Goodreads ou assim, que ela falará aquilo que achou sobre a leitura. Mas as últimas linhas destas mãos, de Susana Amaro Velho, não é uma obra para mim. Tem uma trama muito interessante, tem uma sinopse que me agarrou e que fez com que eu comprasse esta obra, porque remete-me para temáticas que me são muito caras, relações familiares, depois toda a carga sentimental que está por trás dessas mesmas relações familiares e, neste caso, de um suicídio de uma mãe que já estava morta para a vida há muito tempo e que decidiu por fim terminar com a sua vida, não sem deixar para trás um conjunto de cartas que é, não casualmente, descoberto pela filha mais velha e que depois, claro, a partir daí, com a descoberta das cartas, a filha vai perceber melhor quem de verdade era a sua mãe. E foi isto que me agarrou na premissa desta obra. Mas depois tudo o resto foi uma decepção, porque é uma obra que puxa muito para a lamechice. E eu já não estou com capacidade e com paciência para ler obras lamechas. E que também nos põe assim quase de mão beijada e eu não gosto disso. Eu gosto de ir conhecendo e de ir desvendando e de ir descobrindo as coisas. Me dá assim, como é que eu vos hei de explicar? Sabem aquela obra que está repleta de reflexões e que parece que o autor ou a autora teve mesmo que lá pôr tudo, não conseguiu evitar pôr todas essas reflexões e não dar espaço ao próprio leitor de perceber e de descobrir por si mesmo, através de outras ferramentas e outras estratégias, quem é que são estas personagens, o porquê dos seus atos, o porquê de serem assim e de serem completamente diferentes num tempo passado. Tudo isso eu adoro descobrir por mim mesma e há muitas estratégias e muitas ferramentas que os autores podem pôr em prática para levarem a que os leitores como eu se sintam agradados no final da leitura e percebam quem é que são as personagens, não porque tudo nos foi dado de mão beijada e nos foi dado de uma forma demasiado lamechas e de uma forma que parece que andamos a tirar o barro à parede e catrafadas de reflexões umas atrás das outras que eu não preciso para descobrir quem são as personagens e o porquê das suas atitudes, dos seus atos, dos seus pensamentos, do que for. Não, é demais. E é demais e tanto é demais que fez com que eu me sentisse frustrada, com que eu me sentisse decepcionada e com que eu tivesse lido muitas partes desta obra na diagonal, porque já estava farta e porque sabia que se não lesse aquela página não iria perder nada. E sendo assim, eu não consigo dar-lhe mais do que 4 em 10 e dou-lhe 4 em 10 porque houve uma outra coisa que me fez assinalar, só por isso, porque de resto foi tudo uma desilusão. Mas eu repito, foi uma desilusão para mim, enquanto leitora, porque eu sei que haverá muita gente daí desse lado que até se ficará encantado com a leitura desta obra. E para mim é que não deu. E não deu e deixou-me, tal como já vos expliquei, com uma vontade tremenda de ferrar-me. Mas pronto, deixem lá ficar isso. Não deu, dou-lhe 4 em 10 e não sei mais o que vos dizer, sinceramente. Sendo assim, janeiro deu-me estas leituras em português, uma bem melhor do que a outra,
Mas quero agora terminar o vídeo pedindo-vos que me digam se já leram alguma destas obras, se estão a participar no projeto das Maria Joões, se me recomendam alguma obra em português que acham que é imprescindível que eu conheça ao longo, por exemplo, deste ano, e que... estou um bocadinho desanimada, desculpem lá, esta segunda obra que eu li, mas pronto. E que, como eu estava a dizer, não se esqueçam de tentar conhecer David Machado com esta ou outra obra qualquer dele. Se houver mais alguma que vocês conheçam e que queiram recomendar-me, digam-me. E pronto, se acharem que estão interessados nesta obra, digam-me, porque eu muito provavelmente vou desfazer-me dela em algum momento em que eu mexa nas minhas estantes e queira libertá-las daquilo que eu acho que não faz sentido estar nelas, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo, de preferência com leituras mais saborosas do que esta última. Tchau!